Boa noite. É sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Damos continuidade hoje ao projeto Entenda a Psicanálise. Às sextas-feiras, às 18 horas, trabalhamos o livro A Arte de Amar, do psicanalista Erich Fromm. Todas as sextas, nosso objetivo é trabalhar esta mesma temática, a psicanálise e o amor. Faremos alguns encontros a partir do livro do Erich Fromm, A Arte de Amar. Quando terminarmos A Arte de Amar, vamos escolher um outro texto para continuar trabalhando essa temática. Então, sexta-feira é pensar o amor a partir de um olhar psicanalítico. Temos esse encontro marcado e o primeiro encontro foi muito interessante. É, a primeira live está lá no meu canal do YouTube. Estamos ao vivo, inclusive, tanto no Instagram quanto no YouTube. Para quem não conhece ainda meu Instagram, meu YouTube, canal Arte do Bem Viver, o link está aqui no Instagram. Só você clicar e você vai entrar lá no Instagram. Boa noite, Vivian, que está aqui no YouTube. Boa noite a todos que estão participando pelo Instagram. Se você gostou, está gostando, deixa seu like. Tiver dúvidas, perguntas, comente, pergunte, convide pessoas que você acha que possam se interessar por essa temática para participar destes nossos encontros. Tem sido muito gratificante. Temos mantido uma média, de mais de 50 pessoas, ao longo da transmissão. Claro, nem todo mundo fica até o final, mas muita gente me manda mensagem, fala: Vinícius, tive que sair, mas vou assistir no YouTube depois. E isso é ótimo. Ótimo. Lembrando que esta live fica um tempinho disponível para você assistir, se você não conseguiu, e estará também disponível daqui a uns 2 dias, no máximo, no canal do YouTube. Se você gostaria de assistir às lives anteriores, vá lá ao canal do YouTube e assista às lives anteriores, estão todas lá. Nós já temos sete aulas disponíveis. Lembrando, você não precisa decorar, tá? Se você quiser consultar as temáticas, os horários, só você olhar o meu Instagram no post fixo, o primeiro post. Segunda-feira, encontros com Freud, trabalhamos a interpretação dos sonhos. Terça-feira, diagnóstico psicanalítico, ou melhor, psicopatologias, trabalhando o livro Diagnóstico Psicanalítico, o tema Diagnóstico Psicanalítico. Às quartas-feiras, clássicos da psicanálise, lendo os clássicos. Estamos trabalhando esse livrinho aqui, O Ego e os Mecanismos de Defesa, da Ana Freud. Às quintas-feiras, prática clínica. Fazemos um estudo dirigido com o Contato Caligares, Cartas a um Jovem Terapeuta. Fizemos ontem nosso primeiro encontro. Amanhã eu já vou postar o vídeo editado. Foi muito legal. Muita gente me mandou mensagem comentando que gostou bastante, que está muito empolgado em não somente participar, como também ler o livro. Hoje continuaremos com A Arte de Amar, do Erich Fromm. Recebi mensagens também, tem gente que comprou o livro, vai acompanhar comigo, já está lendo. Então vamos trabalhar aqui com calma, fazer esse estudo dirigido. E eu tenho certeza que será muito agradável esse nosso encontro. Só para lembrar, estamos ao vivo também no YouTube. Você também pode me assistir por lá. Se você ainda não me segue, entra lá no YouTube e se inscreva no meu canal. Temos mais de 65 vídeos publicados, diversas temáticas, falando sobre psicanálise, filosofia, literatura e humanidades. Vamos lá, A Arte de Amar, nosso segundo encontro sobre essa temática. Na semana passada falamos sobre a questão se o amor é uma arte, e trabalhamos essa temática. Ô, Eliandra, que legal, a Eliandra falou que o livro dela já chegou, então já pode acompanhar comigo aqui. E, Eliandra, não sei qual é a sua edição, mas eu vou começar no segundo capítulo, A Teoria do Amor, na primeira parte, Amor, a resposta para o problema da existência humana. Esse trecho, esse subcapítulo é grande, é o maior subcapítulo do livro, então eu não vou correr, eu vou trabalhá-lo com calma em 2, quem sabe até 3 encontros,
para que as questões possam ser bem digeridas, bem trabalhadas. Como eu disse e repito sempre, depois de 10 anos dando aula em universidade, onde continuo dando aula em pós-graduação, é poder ter esse espaço aqui de liberdade, sem se preocupar em cumprir o horário, fazer chamada, aplicar prova. Ah, tem que terminar essa aula aqui porque semana que vem é outra, não posso atrasar o conteúdo. Vamos trabalhar com liberdade, vamos trabalhar com calma, né? E vamos aproveitar a caminhada, aproveitar o momento. A teoria do amor. Amor, a resposta para o problema da existência humana. Nesse encontro de hoje, eu vou trabalhar a questão levantada pelo Erich Fromm, o psicanalista Erich Fromm, importantíssimo, né? Alemão, foi diretor da escola de Frankfurt, fez sua carreira, grande parte da sua carreira acadêmica nos Estados Unidos, teve que sair na época do nazismo, teve que ir embora da Alemanha, né? Grande parte, né? A escola de Frankfurt acaba por um determinado período, ele vai para os Estados Unidos. Esse livro é publicado nos Estados Unidos em 1956, onde ele faz uma carreira universitária muito importante. Qualquer teoria do amor, dirá Fromm, tem de começar por uma teoria do homem, da existência humana. Então não dá para a gente falar de amor sem falar do humano, sem constituirmos uma teoria do homem. Eu falo homem aqui, gente, no sentido de humano, tá? Estou usando os termos dele aqui, mas evidentemente aqui estamos falando humano, né? Eu vou tentar ao máximo falar humano, para ficar claro que isso não é uma teoria do homem, aquele indivíduo sexo masculino. E o autor vai dizer, né, e vamos hoje pensar nisso, né? O ser humano, né? O homem é dotado de razão, é vida consciente de si. Ele tem consciência de si mesmo. Estou na página 10, para quem está acompanhando pelo livro, tá? De seus semelhantes, do seu passado e das possibilidades do seu futuro. O ser humano, gente, ele possui essa consciência de si mesmo, como entidade separada. Ele sabe do seu breve lapso de vida, do fato que, independentemente da sua vontade, ele nasceu, ninguém escolheu nascer, e de que vai morrer antes dos que ele ama, ou estes antes dele. A consciência de sua solidão e de seu estado de separação, de seu desamparo diante das forças da natureza e da sociedade. Tudo isso torna a sua existência isolada, desunida, uma prisão insuportável. Aqui tem um conceito que o Erich Fromm vai trabalhar muito profundamente, que é o conceito de separação. O homem, o ser humano, em um estado de separação. Ele vai falar isso, né? Ele vai entender depois que o amor é a melhor e mais saudável forma de lidar com esse estado de separação. Prosseguindo aqui. Ele enlouqueceria se não pudesse libertar-se dessa prisão, estender a mão, unir-se de uma maneira ou de outra com os seres humanos, com o mundo exterior. Ou seja, há um buraco dentro de nós. O Lacan vai chamar isso de falta. Há uma falta em nós, né? Há um vazio em nós. Nós somos seres atravessados por um buraco. Nós passamos a vida tentando preencher esse buraco. Platão, lá no seu banquete, vai falar isso, né? Que nós somos seres partidos ao meio em busca da outra metade. Não vou entrar aqui e dizer que os relacionamentos amorosos são a metade que faltava, tá? Porque não é isso. Mas isso está desde sempre na história do pensamento humano, não somente ocidental, mas também oriental, né? Tem um livrinho lindo, chamado A Parte que Me Falta, né? Esqueci o nome do autor. Depois virá aqui, vai surgir aqui. Se alguém me ajudar aí a pesquisar no Google, A Parte que Falta, que é um livro infantil que fala sobre isso, né?
aquele personagem que sente que lhe falta uma parte e ele passa a vida em busca da parte que lhe falta. A parte que falta, né? É muito bonito isso. Aqui, o Lacan vai chamar de estado de separação. Marx vai falar de alienação. Cada autor, na história do pensamento, dará um nome diferente para isso que nos falta. Para esse sentimento de que algo precisa ser preenchido e nós passamos a vida em busca disso. Boa pergunta, Márcio. Boa pergunta. É possível nos completar? Nós passamos a vida em busca disso. Numa perspectiva lacaniana, não. Nós podemos preencher várias lacunas, podemos encontrar relações e conexões profundamente satisfatórias, mas nenhuma delas preencherá completamente esta falta. E por quê? Porque é esta falta que move o desejo. E nós só vivemos porque desejamos. O desejo é aquilo que nos faz acordar todos os dias e viver. Nós vivemos e desejamos porque existe uma falta. Quando nós paramos de desejar, nós morremos. Então há também por trás de tudo isso, filosoficamente muito poético, há um elemento também, eu penso até mesmo evolutivo. Se o ser humano não tivesse esse sentimento de que lhe falta algo, nós continuaríamos vivendo como os macacos nas savanas. Né, ali brigando, dando paulada um na cabeça do outro por causa de um alimento que disputamos. Né? Nós somos o que somos, tão ricos, tão complexos, capazes de atos tão trágicos, terríveis, tenebrosos, mas ao mesmo tempo tão belos, extraordinários. Somos capazes de produzir tanta beleza por causa disso. Por causa disso, nós construímos a civilização. Citando aqui a Eliandra, ela diz que a capa do livro dela tem uma arte que parece ser de Picasso. É por causa dessa falta que o Picasso construiu e pintou Guernica. Um dos mais lindos quadros já produzidos, retratando os horrores da guerra. É isso, né? É isso que nos move, que nos faz ser humanos. Experimentar, seguindo aqui com o Erich Fromm, experimentar o estado de separação causa ansiedade. Esse estado é, na realidade, a fonte de toda ansiedade. Estar separado significa estar cortado sem nenhuma capacidade de usar meus poderes humanos. Donde estar separado significa estar desamparado. Ser incapaz de se agarrar ao mundo, às coisas e às pessoas, ativamente. Significa que o mundo pode me invadir sem que eu possa reagir. Assim, o estado de separação é fonte de uma ansiedade intensa. O autor vai citar aqui a história bíblica de Adão e Eva. Para quem conhece lá o texto lá do livro do Gênesis, né? O Bereshit, em hebraico, do princípio, primeiro livro lá da Torá, do Antigo Testamento dos cristãos. Lá temos naquela narrativa dois personagens, Adão e Eva, que comem da árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal, exercem a sua liberdade de escolha, escolhem comer desta árvore, né? E quando comem desta árvore, descobrem, caem em si e tomam conhecimento da sua separação. É a interpretação que dará o Erich Fromm. Veja, eles tomam consciência dessa separação, desta falta, pensando em termos lacanianos. Eles sabem que alguma coisa aconteceu. É o mito do paraíso que se perde. É o sentimento de completude que se vai. É o paraíso perdido que todas as religiões tentam restaurar. Algo
um estado original de união, de comunhão com a natureza, de unidade que se perde, que se perdeu. Isto é também, de certa forma, a repetição de toda a experiência humana individualmente falando. Quando a criança nasce, ela traz esse sentimento de unidade. Ela traz em si essa comunhão com o todo, com a sua mãe, com aquilo que o cerca. A criança ainda não tem consciência de que existe um eu e existe um outro. De que existe um eu, uma realidade minha e uma realidade externa a mim. Isso leva um tempo para a criança entender. Então, toda criança nasce no estado paradisíaco, de unidade com o todo, com uma simbiose, né, com a realidade. Só que isso passa por uma ruptura. E quando tomamos consciência disso, é como se toda a nossa vida fosse moldada por isso. Voltando à história lá, à narrativa, né, de Adão e Eva, diz lá, né, de uma forma muito poética, eu leio esse texto, evidentemente, não como relato histórico, mas como uma narrativa mítica, poética, com verdades muito mais profundas do que históricas, né? Muito mais profundas do que se fosse simplesmente histórico, né? Verdades existenciais. Eu leio esse texto a partir de uma perspectiva existencial, psicanalítica também, evidentemente. Eles tomam consciência da sua separação e percebem que estão nus. Sentem vergonha. Um olha para um e um olha para o outro olha para um. Eles falam, estamos nus, sentimos vergonha, estamos separados um do outro. E logo Adão começa a acusar Eva. Foi você, é culpa tua, que nós comemos dessa árvore. Você se deixou enganar pela serpente. Ou seja, estamos de fato separados. Existe um eu e existe um outro. E surge um conflito inevitável, né? O Erich Fromm dirá: depois que se tornaram conscientes de si próprios e um do outro, o homem e a mulher ficaram conscientes do seu estado de separação e da sua diferença, na medida em que pertencem a sexos diferentes. Seguindo aqui. A consciência da separação humana, sem reunião por meio do amor, é fonte de vergonha. Ela é ao mesmo tempo a fonte da culpa e da ansiedade. É como se o estado de separação trouxesse junto a vergonha, a culpa, a culpabilização do outro e a ansiedade. Adão faz aquilo que muita gente, quando procura terapia, demora um tempo para tomar consciência de si. Elas estão ainda muito Adão. Elas começam a culpar os outros pelos seus problemas, né? Ah, eu sou assim porque meu pai, minha mãe, minha mulher, meus filhos, meu trabalho, meu chefe, meu vizinho. Nossa, né? Vão se colocando todos, né? E Adão faz isso, né? Lá no narrativo, né? É culpa tua. Se ele não quisesse, ele não teria comido, né? Mas ele quis comer. Mas ele faz questão de não se implicar, se desimplicar e culpar o outro. A culpa é tua, mulher, que fez isso. Um sinal de que o indivíduo entrou em análise é quando ele para de ficar simplesmente culpabilizando os outros. Não é que ele não vai reconhecer as dores que foram causadas pelos outros, mas ele passa a se implicar, né? Ele passa a fazer a seguinte pergunta: sim, fizeram isso comigo, mas o que eu fiz com o que fizeram comigo? Né? Eu tenho uma relação X ou Y de alguém que me trata desse jeito, X ou Y, mas que eu permito que isso aconteça. Porque eu repito, porque eu permito que certas situações aconteçam na minha vida. Mas voltando, né? Assim, a necessidade mais profunda do homem é a necessidade de superar seu estado de separação, de deixar a prisão da sua solidão. É isso. E o homem, o ser humano, em todas as eras e culturas, ele se vê sempre diante do mesmo problema, dirá o autor. Como superar o estado de separação? Como preencher esse meu vazio?
como me completar, como alcançar a união, como transcender a sua vida individual e encontrar a reconciliação. Como é que o ser humano faz isso? Há muitas possibilidades, mas há um número limitado de respostas, dirá o Erich Fromm. Ao longo da história da humanidade, das culturas humanas, algumas respostas limitadas foram dadas para entender como e o que fez o ser humano para tentar preencher esse vazio, para superar essa falta. A história da filosofia e da religião é a história dessas respostas, da sua diversidade e também da sua limitação em número. Não são, né? Se você olhar bem, né, e eu falo agora, né, não somente como psicanalista, mas como antropólogo, né, embora cada cultura seja um mundo próprio, absolutamente diverso, há tanta coisa em comum e que se relaciona, né, que nós podemos chegar a um número limitado de tipos de relações. Né, como observou lá o Levi-Strauss falando de estruturas relacionais, né, e que seriam, segundo ele, universais, né? Que depois o Lacan vai pensar, né, numa forma estrutural também para pensar a ideia de significado, significante, uma série de outros pontos. Vamos lá. A nossa história individual, eu falei da história humana, né? Das culturas humanas, mas a história nossa, a história de todos nós, passa também por isso. Somente quando a criança desenvolve seu sentido de separação, em um determinado momento da sua vida, quando a criança descobre que há um eu e há um outro, que a mãe não é ela. A mãe não é ela, a mãe não é o complemento dela, a mãe é um outro, e há outros também. E há uma realidade exterior a ela. Somente quando isso acontece, a presença física da mãe não basta mais, surge então na criança e em todos nós, na nossa história, a necessidade de superar o estado de separação por outros meios. O Winnicott, grande psicanalista inglês, vai falar que há um período, né, em que a criança constitui objetos transicionais que vão fazer a travessia, né, desse estado de completa unidade para uma percepção de exterioridade, que existe uma realidade fora dela, né? O objeto transicional às vezes é aquele paninho, é aquele ursinho de pelúcia, é aquele brinquedinho que a criança usa, né? Que ela não desgarra quando, né? Pode ser a chupeta, pode ser qualquer coisa, né? Que quando tira, né? A criança faz um escarcéu danado, um sofrimento danado para a criança. Quando nós ainda não vivenciamos esse estado de separação, nós humanos, na nossa infância, ainda nos sentimos unidos à natureza. Né? Mas vamos lá. Quais são os meios que a humanidade usa de tentar lidar com esse estado de separação? Quais são os meios, os novos meios de escapar do estado de separação? O Erich Fromm vai elencar aqui alguns, vamos começar a falar sobre eles. A gente vai, evidentemente, está falando de amor, né? A gente vai chegar a um ponto, né, que tudo isso que a gente está explicando é trazendo as bases para construir uma teoria do amor. Primeiro meio de escapar do estado de separação, o Erich Fromm chamará de estados orgiásticos. Estados orgiásticos, não orgiásticos, orgiásticos, né? Estados orgiásticos. Orgiásticos, evidentemente, tem a ver com orgia, né? Que podem assumir a forma, diversas formas. Ele vai falar um pouquinho sobre os vários tipos de estados orgiásticos. Primeiro, né, muitos rituais de tribos primitivas trabalham nesse sentido. Né?
né, quando você, né, nas suas danças, nos seus rituais, onde, né, isso faz com que haja uma conexão do indivíduo com algo que vai além dele. E nós ainda hoje trazemos muitos desses rituais nas religiões, né, né, com eventos musicais, por exemplo, numa rave, no carnaval, num jogo de futebol, quando a torcida vê esse jogo de futebol e tá lá gritando, cantando, ali ela tem um sentimento de conexão com o todo, com algo que é maior do que ela, que a transcende. Não sei, Márcio, se as redes sociais entram exatamente nesse ponto. Acho que pelo Westphone seria outra coisa que eu vou dizer lá. Mas as redes sociais, elas podem trazer uma ideia de conexão, até uma ideia de conexão, né? De que eu não estou só, né? Eu posto uma foto, recebo curtidas e eu sinto que faço parte de algo maior do que eu. Talvez nesse sentido, sim. Mas ainda não é estado orgiástico. Ele vai falar sobre isso um pouco mais adiante, tá? Os estados orgiásticos, eles nos trazem a experiência de fusão com o grupo, como se a gente se sentisse um com o grupo, né? Um com algo que me faz sair de mim em direção ao outro ou aos outros. E uma experiência que nos faz sentir isso é, evidentemente, o orgasmo sexual. O orgasmo sexual ele pode produzir um estado semelhante ao transe e até pelo efeito de certas drogas. Vou ler aqui o Erich Fromm. Aparentemente, depois da experiência orgiástica, o homem pode ficar algum tempo sem sofrer muito com o seu estado de separação. Pouco a pouco, a tensão da ansiedade cresce, depois volta a ser reduzido pela repetição do ritual. Então, por exemplo, a religião faz isso, né? E qualquer busca, né? Até a busca por sexo, pelo orgasmo, a busca pode produzir isso, né? O indivíduo está em busca desse sentimento orgiástico de conexão com algo além dele. Depois que ele consegue aquilo, ele sente-se mais leve, não é? Sair da igreja, sair do culto, sair do ritual, sair do encontro, sair da rei, gozei, né? Sexualmente. Tive um orgasmo, tô me sentindo mais leve, tô me sentindo feliz, tá tudo bem agora. Só que isso dura, né, um tempo. Às vezes muito pouco tempo, às vezes algum tempo. Logo depois o indivíduo volta a sentir de novo aquele sentimento de separação. Ele volta a sentir de novo esse vazio se abrindo dentro dele, né? Das tribos primitivas, né? Usando primitivo aqui porque ele está usando, tá? Eu sei que isso é muito problemático falar sobre isso, mas não vou entrar nessa questão agora não, não é um debate antropológico. Ele vai dizer que esses estados orgiásticos não produzem ansiedade ou culpa, dos rituais, né? Dos rituais. Participar deles é correto, é até virtuoso, né? É muito diferente nas nossas sociedades ocidentais, industrializadas, o que ele vai chamar de cultura não orgiástica. Eu tenho minhas reservas com isso que ele fala aqui. Eu acho que nós também produzimos, de alguma forma, experiências orgiásticas dentro da nossa cultura. Só que ele está falando nos Estados Unidos, muito secularizado, ambiente universitário. Eu acho que a gente faz isso também aqui. Eu dei alguns exemplos, né? Na rave, no bloco de carnaval, na igreja, no centro de umbanda, no centro espírita, no ritual de candomblé, em qualquer... tomando ayahuasca, né? Tudo isso. Falei, né? No carnaval, esse sentimento, né, de que de sair de mim, né, e ser tomado por aquilo, né? Mas uma coisa que ele diz que eu acho que ele está muito correto é que é diferente nas sociedades, nas nossas sociedades ocidentais, nos dias de hoje principalmente, há uma série de outras soluções que são buscadas que são muito danosas para o ser humano. Ele vai falar do alcoolismo e das drogas.
é muito crítico aquelas drogas, né? E o Erich Fromm, mas ele vai dizer que o alcoolismo e as drogas são formas que o ser humano tenta encontrar para poder lidar com esse estado de separação. E a outra solução? A solução orgiástica sexual. Vou buscar o orgasmo, gozar, ter um orgasmo, né, para poder conseguir me sentir melhor diante desse meu estado de separação. Como é que a gente faz isso? O autor dirá o seguinte: isso, né, o orgasmo, né, a busca pelo orgasmo sexual, ele se torna uma tentativa desesperada para escapar da ansiedade gerada pelo estado de separação, resultando também numa sensação crescente de separação, na medida em que o ato sexual sem amor só vence a distância entre dois seres humanos momentaneamente. Interessante isso que ele fala. Interessante. Ele vai dizer o seguinte: ele vai produzir uma distinção. Aí você me diz se você concorda com isso. O que você acha? O autor dirá o seguinte: o ato sexual sem amor, o que está dizendo aqui, ele vence essa distância e dá o sentimento de unidade, mas temporariamente. Quando eu faço assim com a mão, faz sombra, né? Eu percebi. Somente temporariamente. E mais adiante a gente vai ver que o que ele defende, né, é que o amor, né, numa relação amorosa, é um caminho que nós encontramos para lidar com esse problema da existência humana. Por isso que o amor e essa arte é tão importante. Por isso que todo mundo fala sobre, sobre isso o tempo inteiro. E tudo, no final das contas, é sobre amor, né? Eu conversava até com o meu analista, né, sobre isso, né, e dizia, e também meu supervisor, né, para mim não tem nada de errado meu analista ser meu supervisor, já vou adiantando aqui. E eu brincava com ele e falava com ele que a minha clínica é. Eu falava com ele: caramba, eu acho que quase toda a minha clínica é sobre o amor. E ele dizia: a clínica é sempre sobre o amor, né? Sempre sobre o amor, né? Ele não está falando de vício aqui propriamente, ele está falando, né, dessa busca pelo orgasmo sexual como uma tentativa de tapar o buraco existencial dentro da gente. Ele disse que você. Vamos lá. Vou dar um exemplo. Ele vai dizer que isso produzirá um prazer momentâneo, um sentimento momentâneo. Ele não está dizendo que é errado, não, tá, gente? Não é uma perspectiva moralista. Vou dar um exemplo falando português claro. Vou sair aqui de noite para conhecer alguém para transar. Ele está dizendo que está errado. Não, não faça isso, está errado. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte: que o sexo sem o amor, o sexo pelo sexo em si, como um ato divertido, lúdico, gostoso, agradável, e é de fato, e existe, a gente não pode esvaziar essa dimensão do sexo, de divertido, gostoso, agradável, lúdico, sem esse peso terrível de culpa, né, de espiritualização, e acho que temos que caminhar por aí também. Mas ele está dizendo o seguinte: buscar o sexo como algo que vá tapar esse buraco, a parte que nos falta, gozar para poder se sentir menos vazio, ele vai dizer que isso não resolve. Isso não resolve, porque por algum breve instante você vai se sentir, tá tudo bem. Mas rapidamente a chave volta a virar e você volta a sentir tudo aquilo de novo. Acho que está claro? Elianda está perguntando aqui no YouTube se a alimentação também. Eu acho não nesse sentido aqui. Talvez rituais de alimentação em conjunto, né, onde envolva festa e transe, talvez possa ter alguma questão relacionada a isso. É interessante que você traz, né? Porque, por exemplo, no ritual cristão da Eucaristia, por exemplo, tem isso, né? O ritual cristão da Eucaristia tem esse elemento de ritual, né? De se sentir conectado com o todo, e tem uma questão de alimentação, né? Tem comer da minha carne e beber do meu sangue. Então tem um elemento aí simbólico, evidentemente, mas que é importante a gente considerar. Acho que vale aí com a colocação da Eliandra no YouTube nós problematizarmos também essa questão.
Todas as formas de união orgiástica têm 3 características, dirá o Erich Fromm. Primeiro, elas são intensas, violentas até, em termos de intensidade, né? São tão intensas que às vezes são até violentas. Elas ocorrem na personalidade total, espírito e corpo, ou corpo e alma, tudo isso no indivíduo, e são transitórias e periódicas. Vou repetir. São intensas, às vezes até violentas, ocorrem no ser humano completo, corpo e alma, né? São transitórias e periódicas. E aí ele chega à segunda tentativa de solução. Primeiro é a união orgiástica, é o estado orgiástico. A segunda é o que ele vai chamar de conformidade com o grupo. A união baseada na conformidade com o grupo, com seus costumes, práticas e crenças. E numa sociedade primitiva, o grupo é pequeno, né? Mas nas nossas sociedades ocidentais industrializadas, ou pós-industriais, o grupo é muito grande, né? Mas ele dirá que, apesar disto, também na sociedade ocidental contemporânea, a união com o grupo é a forma preponderante de superar o estado de separação. Nessa união, o indivíduo, em larga medida, desaparece e o seu objetivo é pertencer ao rebanho, né? É isso, a gente brinca, mas assim, o indivíduo assim, escolhe: eu quero ser rebanho, eu quero ser gado. Eu quero ser gado, eu quero ser rebanho, eu quero me deixar levar, eu quero ser conduzido. Eu quero me sentir igual aos outros, eu quero pertencer ao grupo. Eu não quero seguir os meus próprios caminhos, as minhas próprias veredas. Eu quero ser levado, eu quero ser rebanho. Se eu sou como todos os outros, estou lendo aqui o texto. Se sou como todos os outros, se não tenho sentimentos ou pensamentos que me tornam diferente, se me conformo em matéria de usos, roupas, ideias ao modelo do grupo, então estou salvo. Essa é a salvação. Salvo de quê? Salvo da terrível experiência da solidão. Bonito isso, né? Salvo da terrível experiência da solidão. E como é que as sociedades fazem isso? As sociedades modernas fazem isso. Ele está falando em 1950, né? Mas acho que ainda vale, ainda hoje, né? Até pouco tempo atrás a gente estava discutindo essa questão como uma questão muito urgente do Brasil, né? Então, assim, em sistemas ditatoriais, isso é conseguido pela ameaça e pelo terror, pela violência. Em ditaduras, em sistemas ditatoriais, se consegue a conformidade pela violência, pela imposição, pelo uso da força. Em países democráticos, país democrático não tem isso, né, Vinícius? Tem, mas é pela sugestão e a propaganda. Aí, Márcio. É Márcio Luiz ou Luiz Márcio? Acho que é Márcio Luiz, né? Redes sociais, foi você que falou, né? É um belo exemplo, né? O indivíduo tem lá o rede social dele, ele acha que ele é único. Ninguém é como eu. Eu sou especial, eu sou único, sou diferentão, né? E ele não percebe o quanto ali há uma padronização, uma pasteurização, né? Das poses, dos lugares, dos tipos de fotos postadas, dos tipos de relações, e quanto aquilo é mais do mesmo. Então alguém vai pensar: Vinícius, mas nas democracias existe uma possibilidade maior de ser diferente, né? Verdade. Olha que interessante. Nas ditaduras, eu não posso ser diferente, senão eu vou sofrer violência. Eu não posso. Eu tenho que me conformar por medo.
Então há um acachapamento, todo mundo ficando meio parecido, meio igual. Mas é verdade que nas democracias há um espaço de liberdade maior para eu poder ser quem eu sou, quem eu quiser ser. Mas estranhamente, apesar desta liberdade, o grau de acachapamento e de uniformidade é muito semelhante. É muito semelhante. Ele vai pensar sobre isso. E acha isso muito interessante. Ele dirá que o slogan publicitário é diferente, seja diferente, revela a necessidade prática de diferente, quando na realidade ele vai ser muito duro. Ele dirá: não há diferença nenhuma. Ele dirá que na sociedade capitalista contemporânea, o significado da igualdade tem passado por muitas transformações. Por igualdade, entende-se a igualdade dos robôs, a igualdade dos homens que perderam sua individualidade. Igualdade significa hoje, entre aspas, uniformidade em vez de unidade. Ele vai comentar aqui, lembrando que ele escreve em 1950, tá? Então não me acusem aqui de ser retrógrado, que eu mesmo de vez em quando vou fazer as críticas ao texto aqui. Nós estamos lendo, fazendo um estudo dirigido e comentando o texto, tá? Eu não estou lendo o texto sem um olhar crítico. E ele dirá que essa uniformidade ela é tão empobrecedora que ela vai entrar também em algo que é muito importante na história da humanidade e da existência humana, que é a diferença sexual. A diferença sexual. O que ele vai chamar de polaridade dos sexos. Né? E eu vou ler o que ele dirá e você diz se você concorda ou não com ele, tá? A polaridade dos sexos está desaparecendo e com ela o amor erótico que se baseia nessa polaridade. Isso é muito interessante. Né? O amor erótico só é possível por causa da diferença. Não tem como ter amor erótico na igualdade. Aliás, é muito difícil amar o igual, né? Isso é narcisismo. Amar o que é exatamente igual a gente, só conseguir amar o que é exatamente igual a mim, meu reflexo, isso é narcisismo. Eu preciso amar o diferente de mim. E aí entra a questão da polaridade, da diferença. Ele está dizendo aqui, os homens e as mulheres tornam-se a mesma coisa. Em vez de serem iguais como os polos opostos. Isso é vou repetir que isso vale a pena. Os homens e mulheres tornam-se a mesma coisa, em vez de serem iguais, mas como polos opostos. Ele não está dizendo que. Ele não está reclamando aqui. Antes era bom que os homens mandavam e as mulheres obedeciam. Não é isso que ele está dizendo, não. Cara, Chifron, psicanalista, né? Genial. Ele não está dizendo essa bobagem. Ele está dizendo o seguinte: talvez devêssemos reconhecer que homens e mulheres são iguais, mas também são diferentes, porque estão em polos diferentes. Mas eles não são a mesma coisa. Eles não são a mesma coisa. E isso é muito interessante a gente pensar, muito interessante mesmo. E ele vai dizer que na sociedade contemporânea nós nos tornamos massa. São sociedades de massa. Ele dirá, do mesmo modo que a moderna produção em massa requer a padronização das mercadorias, o processo social também requer a padronização do homem, e sua padronização é chamada de igualdade. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. A incidência do alcoolismo, do consumo de drogas, do sexualismo compulsivo e do suicídio na sociedade ocidental contemporânea é um sintoma dessa falência relativa da conformidade do tipo rebanho. Gente, parece que ele escreveu em 1954. Parece que ele escreveu agora. Eu vou ler de novo essa frase. Ó, a incidência do alcoolismo,
eu vou parafrasear, tá? Do abuso de drogas, da compulsão sexual e do suicídio na nossa sociedade ocidental contemporânea é um sintoma de que essa conformidade do tipo rebanho faliu. Faliu. Não traz respostas. Não funciona. E ele faz uma observação logo depois, né? Ele dirá, olha, além da conformidade como meio de aliviar a ansiedade, decorrente do estado de separação, outro fator da vida contemporânea deve ser levado em conta, o papel da rotina no trabalho e no prazer. O homem se torna um cartão de ponto. O homem se torna um cartão de ponto. Isso aqui é muito bonito que ele fala, muito bonito, muito triste, né? Mas ele escreve muito bem, né? Todos executam tarefas pré-determinadas pela estrutura global da organização. E alguém fala, Vinícius, mudou completamente. Nós temos agora o controle remoto, onde eu escolho o que eu vou fazer, o que eu quero ver, a minha diversão. Ah, é mesmo? Não é não, meu jovem. Não é não. Você vai escolher lá no Netflix o que o Netflix te sugeriu e o que os outros estão vendo. Você vai assistir no YouTube, né, aquilo que o YouTube está te direcionando e aquilo que assistiu também por muitas pessoas. Você vai ao cinema ver os filmes que todo mundo está vendo. Né? Você vai viajar para aqueles lugares onde todo mundo está viajando e postando foto. Você vai frequentar os lugares e vai nos restaurantes onde os outros também vão e frequentam. E você se sente pressionado para isso. Não é tão livre assim, né? Sua escolha não é tão livre assim, né? Os livros são selecionados por clubes de leitores, os filmes pelos donos das companhias e salas de cinema e pela propaganda paga por eles. O algoritmo está aí, ó, dizendo o que você tem que ver, o que você tem que assistir, o que você tem que comprar, né? Como você vai gastar seu tempo. E a gente acha que a gente não percebe isso. Claro que ele não está falando de algoritmo, tá? Não existia ainda esse conceito em 1954, mas a gente está atualizando esse ponto aqui, muito interessante. E eu vou ter que parar por aqui, conforme prometido. Nossas lives não podem durar mais que uma sessão de análise. E não cheguei até onde eu queria chegar, mas cheguei bem perto. Bem perto. E nós vamos continuar na semana que vem, sexta-feira, ainda falando sobre isso. A gente vai chegar na semana que vem a falar sobre isso, né? Vou ler uma frase que nos aguarda para a semana que vem. A resposta plena está na consecução da união interpessoal, da fusão com outra pessoa, no amor. No amor. Já. Olha o que nos aguarda aí na semana que vem. Nosso terceiro encontro Entenda a psicanálise. Psicanálise é um amor, a arte de amar, Erich Fromm. Se você gostou, deixa seu like, recomenda para quem você acha que vai gostar de assistir isso. Siga o canal do YouTube, nós estamos ao vivo aqui, simultaneamente também no YouTube. Meu canal do YouTube está aqui no meu perfil, só você clicar, tem vários vídeos, mais de 60 vídeos de diversos temas. Nós nos encontramos segunda, 18 horas, em Encontros com Freud, a interpretação dos sonhos, nossa terceira live sobre esse assunto. Se você não pôde ficar, entrou depois, gostaria de assistir as outras lives com os outros temas e essa live e a live anterior sobre psicanálise e o amor, canal do YouTube. A primeira live da psicanálise e o amor já está postada lá. E essa aqui, até domingo, segunda-feira, vai estar lá também. Ótimo fim de semana para todos e todas. Obrigado por quem esteve aqui no YouTube, no Instagram. Tem gente que está aqui a semana inteira nos acompanhando. Estamos aos pouquinhos aumentando a audiência e de muitas ideias fervilhando aqui para o futuro. E um beijo grande para todos e todas. Tchau, tchau.